Bem-vindo aos relatos assustadores. A assombração do Lago Lanier. Tarek, um entusiasta de trailer, desbravava as estradas desertas dos Estados Unidos em busca de experiências únicas. Na calada da noite, ele dirigia pelas sinuosas estradas, cercado pela escuridão que engolia a paisagem. A luz da lua lançava sombras inquietantes enquanto seu trailer avançava pela solidão noturna. Acompanhado apenas pelo som dos pneus deslizando sobre o asfalto, Tarek sintonizava a tradicional rádio local, cujas músicas antigas se misturavam ao vento noturno. Era em uma dessas estações que ouviu falar pela primeira vez sobre o enigmático Lago Lanier. Ao parar para abastecer o trailer, Tarek foi até o homem do balcão da loja de conveniência do posto e perguntou ao atendente: "Você saberia se esse Lago Lanier é um bom lugar para passar a noite?" O homem lançou um olhar de dúvida para Tarek e descreveu o local com uma mistura de fascínio e advertências. "O Lago Lanier é um lugar de maravilhas e mistérios, meu amigo. Mas não é para os fracos de coração", alertou o atendente. Enquanto abastecia o tanque, o homem do posto começou a falar sobre uma experiência perturbadora à beira do Lago Lanier. Dizia que, há tempos atrás, um recém-casado e sua noiva decidiram passar a lua de mel nas margens do lago. Uma escolha romântica, pensaram eles. O casal decidiu navegar com um pequeno barco a remo e ver o pôr do sol nas águas do lago. Mas, aquelas águas calmas escondiam terríveis segredos. De repente, o céu escureceu, e uma forte tempestade caiu sobre a pequena embarcação. A noiva, como se atraída por uma força invisível, caiu do barco, em direção às águas, e foi arrastada para longe da embarcação. O noivo, desesperado, chegou a pular na água, mergulhou, nadou aos arredores, mas nunca entrou sua noiva novamente. Dizem que, desde então, nas noites de nevoeiro, a noiva aparece nas margens do lago vestida com seu traje de casamento. Ela pede carona a viajantes noturnos, buscando reencontrar seu lar e seu noivo. Mas cuidado, os que tentam ajudá-la são levados junto com ela para as profundezas do lago. Tarek ria alto, zombando da lenda que lhe foi contada. Mas, meu amigo, há algo sobre as noites sombrias do Lago Lanier que faz até os mais céticos questionarem o que é real. Às vezes, as águas escuras guardam segredos que desafiam a lógica humana, e é preciso mais coragem do que se pode imaginar para enfrentar o desconhecido. Dizia o homem do posto. Intrigado pelas histórias, Tarek decidiu seguir as indicações do atendente e dirigir-se ao Lago Lanier. As estradas sinuosas levavam no mais fundo na noite, seu veículo cortando a escuridão como uma lança luminosa. A ansiedade e a curiosidade aumentavam a cada quilômetro percorrido, enquanto a paisagem exterior se transformava em sombras dançantes. Tarek, um homem teimoso, deixou-se consumir pelas palavras do atendente do posto. "Isso é tudo besteira. Vou provar para esses covardes que nada disso existe", pensou consigo mesmo. Determinado a desvendar o mistério do Lago Lanier, decidiu acampar naquelas margens naquela noite. À medida que se aproximava do lago, o rádio, sua companhia sonora durante a viagem, começou a falhar. Tarek, impaciente, desferiu 2 pancadas no aparelho, reclamando alto sobre o carro velho. A escuridão ao seu redor parecia intensificar-se, e uma sensação de inquietação tomava conta do ar. Após alguns minutos, enquanto continuava a rodar pelas estradas sinuosas que margeavam o lago, os faróis do trailer de Tarek iluminaram as águas tranquilas. Uma quietude sobrenatural pairava sobre o cenário, e a lua, agora refletida nas águas, criava um jogo de sombras que dançavam sinistramente. Tarek, apesar de sua teimosia, sentiu um arrepio involuntário percorrer sua espinha. O lago, à luz fraca da lua, parecia guardar segredos insondáveis.
Seu olhar percorreu as margens, onde as árvores pareciam se inclinar como testemunhas silenciosas de uma história há muito enterrada. Enquanto estabelecia seu acampamento à beira do Lago Lanier, Derek não podia ignorar a sensação de que algo inexplicável estava prestes a acontecer. A noite prometia desafiar sua teimosia e revelar os mistérios que a região guardava com tanto zelo. O silêncio era interrompido apenas pelo sussurro do vento nas folhas, como se a própria natureza contasse histórias não ditas há séculos. A noite desceu, trazendo consigo uma densa névoa que envolveu as margens do Lago Lanier. Derek, já instalado em seu acampamento, sentiu o ar ficar mais úmido e frio, e uma sensação de inquietação se apossou dele. Na penumbra da névoa, teve a impressão fugaz de ter ouvido a voz de uma mulher sussurrando: "Preciso chegar em casa." Instintivamente, Derek virou-se na direção do som, buscando na névoa qualquer sinal da misteriosa voz. No entanto, nada se revelou, e o lago permaneceu envolto em um véu de mistério. Seu coração batia mais rápido, mas ele tentou ignorar a sensação, atribuindo-a à atmosfera enigmática da noite. Subitamente, o rádio, que anteriormente falhara, começou a tocar uma melodia suave. A música parecia ecoar de todas as direções, criando uma trilha sonora surreal para a cena enigmática que se desenrolava. Derek, agora completamente envolvido pelo ambiente sobrenatural, lembrou-se das palavras do homem no posto de gasolina: "E neste lago habita uma mulher sombria, que se veste de branco e surge nas margens do lago pedindo carona." Derek murmurou consigo mesmo: "Besteira", e desligou o rádio abruptamente. Decidiu afastar a tensão do momento pegando uma garrafa de cerveja, dirigindo-se à sua cadeira de acampamento, onde se instalou observando a névoa misteriosa que envolvia o lago. Ao longo de 3 garrafas de cerveja, Derek tentou afastar as visões sobrenaturais que pareciam dançar na névoa. No entanto, a atmosfera enigmática e as palavras ecoantes continuavam a pairar sobre ele. Seus olhos cansados fixavam-se na névoa, onde sombras indistintas pareciam se mover, desafiando sua compreensão da realidade. O álcool começou a fazer seu efeito, e o cansaço da jornada pesava sobre Derek. Entre piscar de olhos, ele teve a impressão fugaz de algo se movendo na névoa. O sono, como uma névoa ainda mais densa, envolvia sua mente. Antes de ceder ao sono profundo, Derek sentiu algo se aproximar. Uma sensação estranha, como se o ar ao seu redor estivesse carregado de energia. Antes de adormecer completamente, ouviu novamente aquela voz sussurrante: "Preciso chegar em casa." A linha tênue entre sonho e realidade se tornava cada vez mais indistinta. Derek se encontrava no limiar do desconhecido, onde as fronteiras entre o mundo material e o sobrenatural pareciam desaparecer na bruma noturna do Lago Lanier. O que o aguardava nas profundezas do sono era tão enigmático quanto a própria lenda que o trouxera a esse lugar assombrado. Derek despertou abruptamente no meio da madrugada com a ecoante pergunta: "Você vai me ajudar?" Seus olhos se abriram para a escuridão ao seu redor, e uma sensação gélida percorreu sua espinha. A voz parecia ter penetrado seus sonhos, arrancando-o do sono. Ao focar sua atenção em seu braço, Derek sentiu uma dor aguda e pulsante. Ao examinar, deparou-se com um arranhado profundo em seu antebraço. As marcas pareciam frescas, como se alguém, ou algo, tivesse cravado as unhas nele enquanto dormia. Cético, mas inquieto, Derek exclamou nervoso: "Malditos animais desse lago! Como vieram até aqui para me arranhar?" A raiva e a confusão surgiram em sua voz enquanto ele tentava entender a origem daquelas marcas. Com o sangue pulsando quente em suas veias, Derek, agarrando uma nova garrafa de cerveja, dirigiu-se corajosamente em direção à névoa que se tornará ainda mais densa. A luz fraca da lua mal penetrava a espessa cortina de vapor que se estendia pelas margens do lago. Caminhando pela névoa, ele sentiu a atmosfera ao seu redor tornar-se mais carregada. Sombras indistintas pareciam dançar, e murmúrios sussurrantes preenchiam o ar.
A cada passo, Derek enfrentava a incerteza, sua mente oscilando entre a busca por respostas e o desejo de ignorar os eventos inexplicáveis que se desenrolavam naquela noite enigmática. O Lago Lanier, envolto em mistério, desafiava não apenas sua teimosia, mas agora também sua sanidade. Ao se aproximar do lago, Derek teve a impressão de detectar algo na água. Um pensamento zombeteiro cruzou sua mente: será um crocodilo? Curioso e desafiador, apontou sua lanterna em direção ao vulto, e para sua surpresa, algo realmente estava lá. O feixe de luz revelou uma figura emergindo lentamente da água escura. Uma sensação de desconcerto tomou conta de Derek. Seria essa a criatura que o feriu? Uma risada nervosa escapou de seus lábios, e ele desafiadoramente gritou: quero ver o que você pode fazer, vamos. Em um gesto impulsivo, jogou a garrafa de cerveja na direção do vulto. Para sua surpresa, a sombra começou a se materializar, revelando uma figura humana. Derek, incrédulo, viu uma mulher emergir da água. Vestida de branco, seus cabelos escuros escorriam pela pele pálida. Os olhos da mulher, no entanto, eram o que mais o perturbavam, e brancos e sem íris, como se refletissem uma luz sobrenatural. A mulher riu alto, desafiando o cético Derek: você não vai me ajudar? Sua expressão era sombria, e ela se movia lentamente para fora da água, uma aparição etérea sob a luz fraca da lua. A audácia de Derek agora era testada diante de algo que desafiava todas as suas noções de realidade. Ele enfrentava uma escolha difícil: recuar diante do desconhecido ou mergulhar mais fundo nas águas enigmáticas do Lago Lanier. Derek, tomado pelo pânico, correu desesperado na direção de seu trailer, buscando escapar da visão aterradora da mulher de branco emergindo do lago. A densa névoa, agora mais opressiva do que nunca, envolvia-o, dificultando sua visibilidade. Em sua corrida frenética, Derek esbarrou fortemente em algo e caiu ao chão. O impacto foi sentido, e sua respiração ofegante preenchia o silêncio da noite. Ao recuperar o fôlego, percebeu que havia esbarrado em um segurança que fazia a ronda noturna pelo lago. Derek, ainda trêmulo e amedrontado, não pôde conter as palavras e começou a contar sua história ao segurança. Descreveu a névoa densa, a figura da mulher emergindo das águas escuras, os olhos brancos e a estranha voz que o havia despertado no meio da noite. Seus relatos eram marcados pela urgência e pela incredulidade diante do inexplicável. O segurança respirou fundo, revelando uma expressão de resignação enquanto murmurava em voz baixa: mais um daqueles. Ele estendeu a mão para ajudar Derek a se levantar do chão, mas seu semblante era uma mistura de cansaço e irritação. Não existe nenhum espírito do lago. Quando é que vocês vão deixar esse lugar em paz? Disse o segurança, como se estivesse exasperado pela repetição constante dessas histórias. Derek, contudo, estava determinado a provar o que tinha visto. Insistiu com o segurança, expondo com veemência sua versão dos acontecimentos e instigando o homem a verificar com seus próprios olhos. O segurança, com uma expressão de tédio, cedeu, sabendo que não podia simplesmente ignorar a possibilidade de um homem estar em perigo. Concordou, talvez mais para encerrar a situação do que por acreditar nas palavras de Derek. Juntos, eles enfrentariam a densa névoa que ainda pairava ao redor do lago, em uma busca pela verdade no meio da noite enigmática do Lago Lanier. Com uma lanterna extremamente forte, o segurança iluminou intensamente os arredores do lago, dissipando parte da densa névoa que envolvia a área. Para a surpresa de Derek, a luz revelou a garrafa de cerveja que ele havia jogado no lago. Não é possível, estava ali, dizia Derek, incrédulo diante da evidência que desafiava a lógica. O segurança, com uma expressão ainda mais séria, respondeu: sempre dizem isso. Vamos, não posso mais perder tempo com essas besteiras de crianças. O segurança guiou Derek até seu trailer,
talvez com a esperança de encerrar rapidamente a situação e voltar à sua rotina noturna. No entanto, a inquietação persistia na mente de Tarek, pois a aparição da mulher de branco e os estranhos acontecimentos à beira do lago desafiavam qualquer explicação lógica. Tarek, decidido a deixar para trás os eventos perturbadores à beira do lago Lanier, pegou suas coisas e entrou de volta no trailer. Sem querer entender completamente o que havia acontecido, deu partida no motor e dirigiu-se de volta em direção à estrada, ansioso para se afastar daquela região enigmática. Contudo, ao se afastar da área do lago, uma sombra capturou sua atenção entre a vegetação à beira da estrada. Ainda impressionado pelo que havia ocorrido, Tarek teve a impressão fugaz de ver um vestido branco entre as folhagens. Essa visão foi o suficiente para acelerar o coração de Tarek, que, imediatamente, pressionou o acelerador, escapando daquele lugar o mais rápido que podia. A estrada se estendia à sua frente, e ele se afastava da região do lago, deixando para trás a sombra misteriosa e o vestido branco que assombravam seus pensamentos. Tarek, mesmo após relatar o ocorrido para algumas pessoas, encontrou uma mistura de reações. Alguns temiam a existência da mulher sombria, enquanto outros riam dos relatos, questionando sua credibilidade. "Você realmente acredita nessas besteiras?", diziam, rindo. Motivado por sua busca original de conhecer os estados dos Estados Unidos, Tarek partiu da região da Geórgia o mais rápido possível. Decidiu deixar para trás as histórias sinistras e seguir em frente, sem nunca mais olhar para trás. O lago Lanier, com seus mistérios sombrios, ficou para trás enquanto Tarek continuava sua jornada, esperando que o tempo e a distância apagassem as memórias perturbadoras daquela noite enigmática. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like. Até o próximo vídeo.